peço licença para fazer um breve relato de uma travessia. Sou um homem branco, nascido em uma família de classe média no interior de São Paulo. O centro da cidade de Campinas é o terreno onde perambulei da infância ao início da vida adulta. Por entre praças, ruas e avenidas, relembro dos monumentos, igrejas, casarões, construções de diferentes estilos e épocas. Nessa região e em seus arredores está a casa onde morei do nascimento aos 15 anos, a antiga casa de minha avó, a escola onde estudei, o hospital onde inúmeras vezes fui socorrido, o comércio de rua, os estádios de futebol. São arquiteturas, espaços e imagens gravadas em minha memória. Uma memória afetiva, um corpo de memória. Um corpo de memória branco, normatizado, inserido em uma cultura do olhar que, na maioria das vezes, não questiona o que vê, não questiona como vê. Um olhar que nunca se deu conta de que muitos dos solos por onde pousou a vista e os pés eram terras de memória e presença da cultura negra na cidade. Hoje, aos 38 anos, percorro novamente alguns destes trajetos juvenis para aprender outras histórias. Ver, escutar, sentir e reconhecer o que ali está. Um pequeno exercício de percepção na tentativa de ir além da autopreservação de um olhar isento, que vá na contramão dos apagamentos da memória negra na cidade de Campinas. Começo a jornada pelo Largo de São Benedito, que fica a algumas quadras da minha casa de infância. Aqui está a estátua da Mãe Preta, grandiosa. Eu lembro que, quando pequeno, eu subia e brincava em seus braços, em suas pernas. É uma lembrança recorrente do que, para mim, era simplesmente uma atividade lúdica, tátil, inocente. Um detalhe me chama a atenção. Uma placa no local registra a data de inauguração do monumento, que é uma réplica do original que está em São Paulo. 1984, que é, coincidentemente, também o ano do meu nascimento, que, por sua vez, se relaciona com outro fato que me lembro quando ergo os olhos para além da estátua da Mãe Preta e avisto, ao fundo, do outro lado da rua, a igreja de São Benedito. Foi ali que meu pai e minha mãe, brancos, se casaram no final da década de 70. Caminho um pouco mais, de forma aleatória, sob o sol forte que banha a cidade e antecede o típico temporal dos finais de tarde de janeiro. Eu não sei exatamente para onde olhar. Tem aquilo que eu tento reconhecer e tem aquilo que eu tento descobrir. Eu fico um pouco nessa confusão. Aí eu percebo que uma mulher negra me observa. Ela é guardadora de carros e fica sentada em uma cadeira que está estrategicamente posicionada no largo para perceber qualquer movimentação de automóveis que procuram uma vaga para estacionar ou aqueles que estão de partida. Sigo a caminhada. Não tenho nenhuma vontade de fotografar a visita, o que era um dos meus planos e tarefas para esse projeto. Ando um pouco mais pela praça e me aproximo da creche que fica ao lado do salão paroquial. Percebo que o jardim não está cuidado e que do cimento das calçadas e paralelepípedos a grama cresce e nasce uma vegetação espontânea. Essa vegetação é resistente, eu penso. Ela brota, ela insiste em brotar. Penso então no que há por baixo disso tudo, dessas construções, de todo esse cimento, de toda essa civilização. Ou melhor, não só no que está por baixo, mas o que está além do que se vê. Alguns meses atrás, eu li uma notícia de que a Unesco mapeou 20 espaços de memória e cultura negra na cidade. O projeto chama-se Campinas Afro e um dos lugares listados foi justamente o Largo de São Benedito. E foi a partir da leitura dessa reportagem que eu tive a ideia de fazer essa visita e voltar a ver, voltar e ver com novos sentidos. Os registros afirmam que desde meados do século XIX, a região abriga a comunidade negra
que ali se reunia para realizar suas práticas culturais e religiosas, para celebrar. Por isso, a área recebeu o nome de Campo da Alegria. Foi esse povo que ergueu uma pequena capela e um cemitério para sepultar seus mortos, o Cemitério dos Pretos. Mestre Tito, um ex-escravizado, curandeiro respeitado, citado em muitos documentos históricos, começou uma campanha para construir no local a Igreja da Irmandade de São Benedito, que foi concluída em 1885. A presença africana na região foi tão significativa e temida pelas autoridades brancas, claro, que para lá foi transferida a forca, que antes ficava no Lago de Santa Cruz, a alguns quilômetros de distância. E da mesma forma que o controle da Irmandade do Rosário havia sido roubado anteriormente dos negros, também o controle da Irmandade de São Benedito lhes foi retirado. E ao longo das décadas seguintes, o Largo passou por uma série de transformações que certamente tiveram como objetivo apagar a memória da marca africana que existe no local. Nos fundos da igreja, ergueu-se o Circolo Italiani, instituição que representa a presença e o crescimento da comunidade de imigrantes italianos na cidade e o embranquecimento da região. Ali ainda hoje funciona a Casa de Saúde, hospital pelo qual minha família toda passou inúmeras vezes, eu inclusive. Onde antes era o Cemitério dos Pretos, foi erguida a creche, batizada com o nome de um eminente comerciante local, o Bento Quirino. E o próprio largo foi batizado e rebatizado diversas vezes. Lago do Riachuelo, depois Praça Dom Pedro II e, finalmente, Praça Anita Garibaldi. E continua com esse último nome até hoje, inclusive com uma placa. Mas o fato é que todo mundo conhece o lugar por Largo de São Benedito mesmo. Volto à Mãe Preta, hoje cercada por prédios residenciais e alguns poucos estabelecimentos comerciais. Este monumento, que foi instalado no mesmo ano em que eu nasci, graças à organização das comunidades de matriz africana, tornou-se um ponto de comemorações, uma marca simbólica, de resistência, de perpetuação da memória deste local sagrado. Observando com mais atenção, identifico em um canteiro o cuidado com espadas de ançã, boldos e roseiras. Estou em um lugar de forte vínculo com o passado e de atuação no presente. Aqui a comunidade Jongo Dito Ribeiro faz festa no dia 20 de novembro. Aqui pulsa a ancestralidade. Eu peço licença ao passar por aqui. Eu reverencio a Mãe Preta. Busco refazer minha experiência, meu corpo de memória. E celebro o campo da alegria.